Amém. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos te agradecer por esse momento tão precioso, a qual Tu propuseste para nós, e aqui estamos te adorando, Senhor. Aleluia a Ti, ser conosco nessa noite. Amém. Os irmãos estão pedindo para as crianças irem com o tio Pablo, não é isso? Que bênção, hein? Sem ruído, sem gritaria, né? Maravilhoso. Muito bom. Cenário perfeito. Irmãos, nós vimos de uma batida, né, de assuntos. Eu sei que os irmãos estão cansados. Eu peço misericórdia para os irmãos para me aguentar um pouquinho também. E o Gabriel falou de um assunto, o Cláudio falou de outro, o Sacha também. Depois tem eu, depois tem o Rogério. Mas é esse o momento, irmãos, que a gente tem para ser parado para o Senhor, né? A fugir da nossa rotina, fugir do nosso ambiente, fugir da nossa correria do dia a dia. Então eu peço aos irmãos para terem mais paciência. Também queria agradecer aos irmãos por estarem aqui essa noite, né? E também saudar os irmãos, porque acredito que eu não consegui falar com todos. Me esforcei bastante, mas eu não consegui falar com todos. Mas o irmão que eu não consegui falar, eu já sinta-se abraçado também, tá bom? Me deram um assunto espinhoso aqui, né? Eu tenho sido nesse assunto de falar local, né? Para mais irmãos. Os irmãos geralmente escolhem um assunto para eu falar e eu acredito que isso é um bom caminho, porque se a gente entende sobre submissão, né? E os irmãos solicitam a gente para falar algo, e isso é muito importante. Estar submisso aos irmãos, não é isso? A gente ouviu isso mais cedo. E não só as lideranças, né, essa questão de hierarquia de valores, mas também ao ministério dos irmãos, né? E os irmãos me solicitam e eis-me aqui. Mas não significa dizer que torna-se mais simples a vida, né? Mais submisso. Então, o assunto da consagração é um assunto que não é muito falado entre nós, né? Parece que a gente tem um protocolo em relação à consagração. A consagração, ela soa um pouco como de outros ministérios, né? Por assim dizer, para não dar nomes a outros ministérios. Parece que é um assunto de domínio dos outros irmãos, né? Mas isso não é uma verdade, né? A gente sabe que a consagração é importante, né, no seio da igreja. Também a Escritura fala pouco a palavra consagração, não fala muito, né? Também é de um domínio de uma cultura de outros irmãos. Assim, não a palavra em si, mas o usual do dia a dia. Mas nós queremos romper essa barreira e entender que a consagração é algo pertinente à vida cristã. O que acontece? Nós crescemos ouvindo irmãos, né, como o Dino e outros irmãos que são bons nessa questão doutrinária. E o que a gente percebeu? Que nos dias de hoje, às vezes os irmãos têm uma restrição, uma barreira em relação a alguns assuntos que deveriam ocupar o dia da vida dele, como oração, como jejum, né? Ofertar, né? Generosidade aqui foi uma indireta do Sacha, irmãos. Até para os irmãos ofertarem, irmãos. É isso que ele queria dizer com boas e outras palavras. Mas é ofertar ao Senhor, né? Seja com o seu serviço, seja com a sua oração, seja com o socorro, e com ofertas financeiras também, né? Aporte financeiro. Isso é importante. A gente não consegue fazer um retiro se não tiver algo aqui para... né? Então, é importante. Os assuntos são assuntos assim que a gente meio que ignora, porque a gente domina tantos assuntos assim tão alto, né? Você até falou aqui sobre os atributos incomunicáveis. Então, são assuntos que são importantes, têm o seu lugar de colocação. Mas assuntos assim, né, que a gente precisa tecer essa rede de novo, que vai se rompendo, e a gente avançar um pouquinho mais em relação à vida cristã, né? Não abrir mão de coisas simples que a gente deve estar fazendo. Não vou dizer simples, mas coisas base, né? Nem básica, mas coisas base, como orar, né? Ler, meditar diante do Senhor, gastar tempo com o Senhor. Isso é assunto que deveria ser um assunto equacionado, mas a gente precisa voltar para poder, né, costurar essa rede, porque é importante a gente falar. Às vezes a gente conversando com irmãos na Assembleia, a gente percebe que os irmãos, às vezes, não têm uma vida de oração de fato. Por causa da correria da vida, por justificativas ínfimas, né? Mas tem as suas motivações, na sua maioria das vezes, justas. Não estou aqui criticando ninguém, mas nós precisamos resgatar esses pontos, né?
Uma igreja avivada, ela precisa ter uma vida de oração, né? E oração, jejum, todos os temas anteriores a esse são temas que nos levam a ter mais disciplina, né? O Sacha ganhou esse corpo, como disse um irmão aí, porque ele fez exercício físico, ele gastou tempo malhando, não é isso? Eu ganhei esse corpo aqui, gastando tempo comendo, irmãos. Indisciplinado. O Sacha me deu uma cutucada mais cedo, ele falou que eu vou colher esse fruto aqui. E isso é verdade, irmão. Já estou educando minha alimentação. Quero colher outros frutos, né? Porque existe essa lei, né? A gente pode não plantar, mas colher a gente colhe, não é verdade? Colher, vai colher de qualquer jeito. Então, a palavra consagração, irmãos, é uma palavra que significa servir, né? Não no sinônimo da palavra mesmo, mas para o nosso contexto da vida cristã, é servir, é ser servo, né? Nós vemos na lei lá dos judeus, eles tinham uma lei para regulamentar a questão da escravidão, né? Numa época passada, para a gente é inconcebível a escravidão nos dias de hoje, mas o Senhor estipulou regras para validar, não para validar a escravidão, mas para normatizar a escravidão. E o escravo servia 6 anos, depois ele era liberado, e depois, caso ele precisasse ou quisesse estar servindo ainda os seus patrões, ele furava sua orelha, e assim era. Nós somos escravos do Senhor, amém? Amém. Somos mesmo, irmãos? Amém. Aleluia. Então, essa escravidão que nós nos propusemos a viver, né, tirado da escravidão do pecado, né, que nós vamos ler mais para frente, tirado de circunstâncias de escravidão piores, sem regulamentação, sem uma boa qualidade de vida. Então, irmãos, essa aqui vale a pena. Então, a palavra consagração significa serviço ao Senhor. Então, eu queria ler com os irmãos Romanos 6. Lê com os irmãos 3 versículos só. Seis, versículo 13, que diz assim: tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Versículo 16. Diz assim: não sabeis que quando vos apresenteis a alguém como escravo, para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. E versículo 19. Falo como ser humano por causa da fraqueza da vossa carne, pois como apresentaste os vossos membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal, cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Então, a consagração ela é baseada no fato da nosso serviço, porque o termo escravo para a gente é muito pesado, né? Quiçá pejorativo, mas escravo no sentido de prestar um serviço. Porque quando nós pensamos assim, poxa, mas o outro senhor é mais pesado, o outro senhor, ele vai me colocar em situações mais difíceis, né? Quantos irmãos, não digo irmãos, mas quantas pessoas ligadas à promiscuidade, a situações que ele não consegue se libertar, na escravidão, mas nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós e nos tornou escravo de amor. E hoje nós não somos mais escravos do pecado. E nem escravo das concupiscências da carne.
Nós temos um novo e vivo caminho. Não digo que estamos 100% libertos, mas temos um caminho. Amém, irmãos? E eu queria também ler com os irmãos Apocalipse. Apocalipse 1, 5 e 6. Parece que falar em escravidão, os améns diminuem. Mas vamos falar algo mais excelente agora. Diz assim, 1, 5 e 6. E da parte de Senhor Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele a quem nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. E nos constituiu rei e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós fomos colocados na posição mais excelente, que não nos exime do serviço a Deus. Muito pelo contrário. Muitas formas de se servir, irmãos, que às vezes nós enxergamos as formas de servir que seja as formas de uma reunião. Aí, geralmente, quando o indivíduo se converte, ele pensa, eu vou tocar um violão, nada contra, eu também toco um violão. Então, vou fazer isso, fazer aquilo, mas, amados, os irmãos aqui apresentaram um quadro gigantesco de possibilidades, né? Ir na casa de um irmão, visitar um irmão junto, se sujeitar a alguém que tenha um dom ou algum ministério que você pensa ter também, e estar junto dessa pessoa para que esse bastão seja passado, não é isso que o Sacha falou mais cedo. Então, irmãos, há inúmeras possibilidades. Também podemos servir o Senhor com a nossa vida, no dia a dia, ali, né, no particular, onde também nós não temos ninguém para nos assistir. Perfeito? Porque provavelmente ali você vai estar sendo exatamente você mesmo. Porque você não tem agente de inibidores como pessoas do teu lado, né? Que notam o que você faz, que observam o que você faz. Mais cedo nós percebemos e entendemos que quando nós servimos juntos, o que nos acontece? Nós começamos a chocar posições, porque nós sabemos que somos diferentes. Mas em casa, onde você pode servir regularmente e servir ao Senhor em oração, na leitura, entregando seu corpo como sacrifício vivo, e não ao pecado, não à escravidão do pecado, isso daí ninguém vai estar vendo, mas o Senhor vai retribuir no dia de Cristo. Amém? Então, esse é um aspecto onde o Senhor nos colocou como reis e sacerdotes, uma posição muito mais elevada do que a posição de escravo. Então, quando a gente fala de escravidão no sentido de você servir ao Senhor, de viver para o Senhor de forma íntegra e integral, nós não estamos falando de forma pejorativa, muito pelo contrário. Esse Senhor é bom. Né? Perguntaram para Jesus assim, se ele era bom. Ele falou, não, bom é Deus. Porque esse é um atributo de Deus. Mas nós temos esse Deus habitando em nós, irmãos. Nós somos potência na mão de Deus. Nós podemos fazer muito mais do que a gente imagina. Entende? Aquela situação de vida que você não consegue se libertar, irmãos, o Senhor pode te libertar. Aquela que você não pode dizer para muitas pessoas, o Senhor pode te libertar, irmãos. E você pode entregar a sua vida como sacrifício vivo diante do Senhor. Amém? Porque Ele preparou um novo e vivo caminho. Eu queria considerar com os irmãos também Levítico 8. Levítico 8, versículo 14 em diante. Diz assim:
não estou ouvindo ninguém fazendo... Tem um negócio aqui atrás, né? Eu estou achando que estou dando tempo para o pessoal achar, mas já está aqui atrás. Tá certo. Diz assim, então trouxe o novilho da oferta pelo pecado, e agora seus filhos puseram a mão sobre a cabeça dele. Depois de sacrificar o novilho, Moisés colocou um pouco do sangue com o dedo sobre as pontas do altar em redor e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue na base do altar e santificou para fazer expiação por ele. E pegou toda a gordura que estava na víscera e na prepuberância do fígado e dos 2 rins, e sua gordura, e os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o couro, a carne e o excremento, queimou no fogo fora do acampamento, conforme o Senhor havia ordenado. Depois trouxe o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça dele. Depois de sacrificar o carneiro, Moisés aspergiu o seu sangue sobre o altar em redor. Então partiu o carneiro em pedaços e o queimou a cabeça, os pedaços e a gordura, mas lavou com água as vísceras e as pernas. Mas Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era um holocausto de aroma agradável, uma oferta queimada ao Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Depois pegou o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça dele. Depois de sacrificá-lo, Moisés colocou um pouco sobre o carneiro, na ponta da orelha, um pouco do sangue do carneiro na ponta da orelha direita de Arão, e no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Mas Moisés trouxe também os filhos de Arão e o colocou sobre eles um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e os aspergiu o sangue sobre o altar em redor. E pegou a gordura, a cauda gorda e toda a gordura que estava na víscera, a protuberância do fígado e os 2 rins com a sua gordura e a coxa direita. E pegou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado e uma bolacha do cesto dos pães sem fermento que estavam diante do Senhor, e colocou sobre a gordura e sobre a coxa direita. E pôs tudo nas mãos de Arão e dos seus filhos, e ofereceu tudo como oferta movida diante do Senhor. Então Moisés os tomou das mãos deles e queimou sobre o altar, em cima do holocausto. Era uma oferta de consagração, aroma agradável ao Senhor. Amém, irmãos? É um versículo, aliás, são versículos de um texto que fala de muito detalhe, e isso daí é um pouco cansativo na leitura do dia a dia, assim como o Pentateuco, né, tirando ali Gênesis, é cheio de riqueza de detalhe, né? Você vê Êxodo falando sobre a saída, mas coloca também esses detalhes até com mais riqueza, mas por conta da saída e porque eles estavam em movimento, então precisava ter mais riqueza. É como se fosse catalogar itens, então você tinha mais riqueza de detalhe. Mas Levítico fala especificamente para os da tribo de Levi, né? As 4 famílias de Levi, né? Da tribo de Levi, né? A família de Arão e as outras famílias dos levitas que serviam também no templo. E mostra aqui a consagração dos filhos de Arão e de Arão diante do Senhor. E alguns pontos da consagração eu gostaria de colocar para os irmãos, para a gente examinar, porque nos dias de hoje nós entendemos que a consagração é Jesus Cristo mesmo, não é isso? Porque se foi Ele que morreu na cruz, se foi Ele que colocou as coisas como estão, nos deu a graça, colocou a graça para que servíssemos, para que andássemos nele. Então, acho que todo esse caminho já foi pavimentado e também, né, guiado por Ele. Mas eu gostaria de considerar alguns pontos para que a gente ganhe graça e avançar em algum deles.
Por exemplo, o novilho, no versículo 14, ele é o primeiro sacrifício dos 3 sacrifícios, né? Do novilho, dos 2 carneiros e a outra oferta dos pães e bolos, né? Dentro do cesto. Então o novilho ele tem uma importância primária da nossa vida cristã, que é Jesus Cristo que morreu para nos salvar. A priori, tipifica Cristo e a sua morte na cruz para nos salvar. Ali é o novilho para a reconciliação. É o novilho da reconciliação. E eu gostaria de ler com os irmãos 2 Coríntios 5. Cinco 18. Que diz assim: mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos confiou o ministério da reconciliação. E depois, Romanos 5, 11. Muito bom. E não somente isso, mas também nos gloriemos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual recebemos agora a reconciliação. A palavra reconciliação no grego, né, ela tem como intenção dizer mudar, né? Ou seja, uma negociação que é desfavorável, ela muda o curso, né? Ou, por exemplo, mudar de amigo para de inimigo para amigo, nesse sentido que é a palavra reconciliação. Então, sendo pois justificado, temos paz com Deus. Hoje nós fomos reconciliados por intermédio desse sacrifício do novilho. Entende? Então, assim, a possibilidade do serviço a Deus, ela só pode vir através do fato do indivíduo se tornar filho de Deus, ou cristão, ou ser reconciliado com Deus. Aqui tem muitos jovens, né? Poderia estar falando isso para, né, irmãos mais maduros, mas os jovens, por exemplo, muitos gostam de estar junto com os outros jovens, às vezes acompanham e às vezes não teve uma reconciliação com Deus ainda não foi salvo para o Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um ponto interessante. Quando nós podemos nos consagrar a Deus? A partir do momento em que fomos reconciliados com Ele. Também o irmão Christian falava o seguinte: quando é que nós podemos receber revelação de Cristo nas Escrituras? Nós só podemos receber revelações de Cristo na Escritura a partir do momento que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Esse é o primeiro momento. Então não existe um caminho se não houver salvação. Então Jesus Cristo pavimentou esse caminho, não é isso? Então Jesus Cristo morreu na cruz, e então esse novilho representa Jesus Cristo morrendo na cruz para a nossa salvação. Amém? Para nos reconciliar com Deus. Hoje nós somos reconciliados com Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos um novo e vivo caminho. Somos reis e sacerdotes, porque Ele abriu esse caminho para nós. Aleluia. E nós sabemos que também só haveria essa possibilidade se houvesse alguém de fato inocente para morrer por nós. Alguém sem pecado para que pudesse ressuscitar também. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas Jesus Cristo não tinha morte. O que você faz com o indivíduo? Aliás, não tinha pecado. O que você faz com o indivíduo que não tem pecado? Ficou meio sem destino, né? E agora? Você bota ele aonde agora? Ele não pode morrer. Está deslocado do quadro natural do ser humano, né? Porque ele não tinha pecado em si.
Então ele foi esse novilho. Marcos é isso daí, é esse quadro. O texto de Marcos mostra Jesus Cristo como um novilho, não é isso? Como alguém manso, alguém humilde de coração, alguém que realmente não tinha pecado e morreu por alguém que tinha pecado. Mas não só isso, na graça redentora nós temos também um outro aspecto. A gordura não poderia ser consumida pelos sacerdotes, pelos levitas e por todos que recebiam oferta no templo. Então o que acontecia com a gordura? Ela era queimada, irmãos. Esse novilho é o que contém toda a honra e toda a glória. A gordura é a glória de Deus. Quando Moisés se apresentou diante de Deus, ele pôde ver a Deus? Quando Daniel se apresentou diante de Deus, ele pôde ver a Deus? Ele não desmaiou? Desmaiou diante do Senhor. Por quê? Porque a glória de Deus não pode ser concebida pela nossa figura humana pecaminosa. É inconcebível para nós a glória de Deus. Então, irmãos, no serviço que nós começaremos a empenhar, nós devemos já ter isso em mente. Mas nesse momento estamos falando da reconciliação. E na reconciliação nós temos o capítulo 2 de Efésios que diz que não foi por mérito nossa salvação. Mas foi por mérito de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. Foi mérito só dele, irmãos. Adão caiu, Jesus Cristo não caiu. Jesus Cristo levou sobre si. Né? E diz, né, nós cantamos agora, mas em Isaías fala que agradou o Senhor moê-lo. Então esse sacrifício, por mais dolorido que foi, mas agradou a vontade de Deus, de fazer o homem cumprir a sua vontade, que foi em Jesus Cristo, e que nos trouxe reconciliação. Amém? Agora nós podemos entrar com intrepidez diante do Senhor, sem acusação, dos nossos muitos pecados. É isso? Quando eu falei muitos pecados, os irmãos abriram o olho assim. São tantos assim mesmo, irmão? A gente somar aqui vai dar, acho que dá bastante. Graças ao Senhor pela reconciliação, amém, irmãos? Então vamos lá, o próximo item aqui, em Levítico ainda, é o primeiro carneiro. Que é Levítico 18. Levítico 8, versículo 18. 8 e 18, perdão, irmãos. Depois trouxe o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça dele. Depois de sacrificar o carneiro, Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Então partiu o carneiro em pedaços e queimou a cabeça e os pedaços, mas lavou com água as vísceras e as suas pernas. Então Moisés queimou o carneiro tudo sobre o altar. Era um holocausto de aroma agradável a Deus, uma oferta queimada ao Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. O segundo sacrifício é um carneiro para o holocausto, ou seja, um carneiro para ser queimado. E dele não tinha uma parte que seria consumida, né? Os levitas viviam e os sacerdotes viviam da oferta que recebiam. Então, alguns dos sacrifícios e algumas das ofertas, parte era para os levitas, para que eles pudessem ter um mantimento, até porque eles não tinham provisão, não tinha comércio, não tinha trabalho, eles viviam totalmente para o Senhor. Então, eles dependiam de viver das ofertas que eram dadas pelo povo. Mas esse daqui em especial, não era nenhuma parte para eles. Esse daqui era para ser todo queimado. Então, isso tipificava que no serviço deles era necessário que houvesse 100% de dedicação ao Senhor.
Porque a oferta do holocausto queimado tipifica a total dedicação ao Senhor. Então, hoje, a nossa consagração ao Senhor, ela deve ser como? Total ao Senhor. Totalmente ao Senhor. Nós não devemos ter outros senhores. Perfeito? O Senhor Jesus já até rivalizou com Mamon, não foi? Ele falou assim, olha, tem um senhor aqui, tem outro Deus aqui. Não falou nenhum outro Deus a não ser Mamon. Então, aqui o assunto da generosidade é pertinente para o sacerdócio. Então, assim, a generosidade é extremamente pertinente, porque se nós trocamos o nosso tempo de qualidade no Senhor, se nós não oramos, não lemos, não ofertamos, não, pecamos, vivemos em pecado, vivemos uma vida, né, aquém do que o Senhor espera de nós, nós já sabemos claramente que a vida da gente não está dedicada ao Senhor. Perfeito? E esse sacrifício aqui é pela dedicação total dos sacerdotes. Não é pela dedicação parcial, mas é dedicação total. Entendeu? Então, a questão aqui, irmãos, a nossa vida não nos pertence mais. Em definitivo, não nos pertence mais. Nós devemos viver totalmente para o Senhor. Claramente, sabemos que nós vivemos em níveis e estágios de vida diferentes. A gente sabe disso. Quando nós somos novos, nós temos uma forma de pensar sobre a vida, nós temos um jeito de agir, nós temos decisões que são pertinentes à nossa idade, à nossa maturidade. Paulo falou isso, quando eu era menino, fazia coisa de menino. Tem coisas que a gente não entende. É engraçado isso, porque quando eu lembro dos conselhos dos irmãos mais velhos, na época eu não entendia, irmãos, eu não entendia. Eu já falei isso uma vez na Assembleia, que o Marconi gastou um tempo grande conversando comigo a respeito de muitos itens, para melhorar a minha vida cristã, muitos. E hoje eu tenho um grande arrependimento de não tê-lo ouvido completamente. Eu submetia a ele, mas eu não concordava e batia o pé. E fazia pirraça. Na minha cabeça, claro, porque em respeito ao irmão eu não fazia. A gente tinha uma grande afinidade, ele me tratava como uma figura paterna mesmo, eu gostava muito dele, e eu ouvia tudo que ele falava, claramente, entendia tudo que ele falava, mas não concordava, mas batia o pé e não entendia. Mas a minha estatura era aquela. E a minha experiência era aquela. O último conselho que ele me deu, irmãos, ele falou assim, Silas, você precisa ficar menos ligado à questão técnica da palavra. Você tem que ser pai. Irmão, mas como é que... Eu nunca fui pai na vida. Aí quando eu me casei e tive filho, hoje eu entendo o que ele quis dizer. Claramente o que ele quis dizer. Você tem que ter uma figura, tem que ser uma figura mais paterna. Como é que você pretende cuidar dos irmãos dessa forma que você é? Na hora eu fiquei chateado. Ouvi o conselho, aquela submissão que a gente faz de cara amarrada, né? Que a gente faz uma submissão assim, meia boca, né? Amém, irmão, eu concordo com o irmão, mas podendo estar rodando lá, dando 4 cambalhotas para trás e pensando, rapaz, camarada, não sei que ele está falando isso, cara, eu estou bem para caramba, estou voando. Não é assim que os jovens dizem? Estou voando. Aqui eu estou ministrando aqui, hora tal, eu vou para lá, eu oro com os irmãos, eu faço isso, faço aquilo, mas como é que o irmão observou só isso aqui? Eu fiz tudo isso aqui, ele observou isso aqui. Mas aquilo ali foi a diferença total. Aquilo mudou tudo para mim. Depois que eu comecei a entender o que ele estava querendo dizer, mas o irmão partiu. Aí eu lamento grandemente por isso, entende? Porque eu não pude avançar com o irmão em mais conselhos que ele poderia ter me dado. Irmão, às vezes parece que a gente sabe tudo. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu acredito que o Senhor está tocando. Mas às vezes a gente pensa que sabe tudo, irmãos. Mas a gente precisa ouvir mais os irmãos, gastar tempo ouvindo os irmãos. Irmãos, os irmãos, eu acho que às vezes a gente tem que ter faixa etária igual, vamos dizer assim, né? Mas alguma coisa o irmão ganhou no Senhor que eu não ganhei ainda. E é importante a gente ouvir o irmão. Amém, irmãos? Então a nossa dedicação total ao Senhor. Nós precisamos ter uma dedicação total ao Senhor. E isso tipifica o holocausto queimado, porque a vida do sacerdote ali seria totalmente para o Senhor. Ele não teria a possibilidade de abrir um negócio para poder aumentar a renda. Ele não poderia viver conforme ele gostaria de viver. Ele não poderia criar planos para a vida dele, para que ele pudesse executá-los. E quantos de nós vivemos os nossos planos no dia de hoje? Quantos de nós vivemos frustrados no dia de hoje? Porque não concretizamos tantos planos. Eu vou dizer para os irmãos, os sacerdotes não concluíram nenhum dos planos dele, porque eles viviam completamente para o Senhor.
Quando eu era mais novo, eu gostava, e aí eu falo isso para os jovens, eu gostava muito de guitarra, irmãos, mas muito de guitarra. Eu era apaixonado por guitarra. Era guitarra de manhã, de tarde, de noite, estudava e trabalhava, mas era guitarra de... Tinha dias que eu não dormia estudando guitarra. E o César lembra disso, a gente tinha uma banda junto e tudo. Mas, irmãos, às vezes a gente quer viver o que a gente planejou para a gente. Mas um sacerdote não vive para si. Né? O irmão Christian, eu não lembro se isso é verdade, se é fato. Eu li alguns textos do irmão e eu não lembro. Mas eu acho que ele era jogador de futebol, não é isso? Ele gostava de futebol, ele idealizava jogar futebol, não é isso? Alguém lembra disso? Sim, não é? Perfeitamente. Então, o irmão sonhava em ser um jogador de futebol. Eu não consigo conceber um chinês jogando futebol. É um segredo que eu confesso para os irmãos aqui. Mas tudo bem, mas ele gostava, né? Mas era o sonho dele. Tudo bem, te respeita, né? Assim como eu queria ser guitarrista, e está tudo certo. Mas o Senhor separou outra situação para ele. Irmãos, eu acho que a frustração também é um belo incentivo e um bom ensinamento para a gente. Os nossos planos e objetivos talvez precisam ser frustrados. Nós não somos tão completos assim como a gente acha. Precisamos ouvir os irmãos, precisamos entender a demanda do Espírito Santo para você de verdade. Não é isso? Às vezes eu gostaria de falar assim ou assado, mas o Senhor não quer. Eu gostaria de viver ali, quietinho num canto, não gostaria de estar aqui exposto. Eu sou uma pessoa tímida, não gostaria de falar aqui, de estar ministrando. E isso é uma confissão que eu faço para os irmãos. Não é da minha natureza, mas o Senhor quer, e tudo certo. E a gente vive isso, porque a gente tem uma dedicação total ao Senhor. Amém? O Senhor vai nos colocar em situações desconfortáveis. Amém, irmãos? Mas é para o nosso crescimento. Isso é uma dedicação total ao Senhor. Então, jovens, fazer tudo o que gosta é inviável. Um dia desse, minha esposa estava conversando com a minha sogra e falou para ela: mãe, você precisa comer melhor. Eu também preciso, né? Mas ela não falou para mim, ela falou para minha sogra. E ela falou assim, e ela lamentavelmente chorou, falou assim: poxa, eu vou ter que abrir mão de muita coisa que eu gosto e tal. Mas é a saúde dela, irmãos. Entende? Você entende que viver continuamente fazendo o que gostamos é um prejuízo para a nossa vida? É um prejuízo para a nossa vida. Então, o sacerdote vivia uma vida que o Senhor destinou para ele, e não que eles decidiram para si mesmo. Talvez tivessem bons advogados ali, nato, um talento natural. Claro, para os dias de hoje, não estou dizendo uma licença aqui para os irmãos. Talvez tivesse algum contador ali nato. Talvez, enfim, mas o Senhor chamou para viver inteiramente para Ele mesmo. E é isso que tipifica o segundo sacrifício. Estamos dispostos, irmãos, a passar por isso? Eu só ouvi um amém, irmãos. Que frustrante. Mais améns aí, irmãos. E assim vai ser, irmãos. Nós precisamos passar dessa etapa da frustração, irmãos. Entender que o Senhor tem um plano melhor para nós. O plano dele é melhor para nós, amém? O Senhor quer nos colocar em posições que nós não esperávamos ser colocados. Que bom por isso. Talvez o Senhor sabe mais do que a gente. Né? Talvez, irmãos. Vocês não concordam comigo, não, né? O Senhor com certeza sabe muito mais do que nós. Amém? O segundo ponto sobre esse mesmo sacrifício é que, estranhamente, ele queimou a maior parte primeiro. E lavou as vísceras, né? O fígado, no caso, que chama de fissura e protuberância, enfim. Mas está se referindo ao fígado ali. Lavou o fígado e a perna. Não é isso? A coxa, que diz ali. Por que ele lavou a coxa? Os irmãos sabem por quê? Porque ali, naquele primeiro sacrifício, já existe um desafio para nós, uma proposta para nós, que é sermos lavados pelo Senhor e termos o caráter de Cristo. Porque a coxa tipifica o caráter de Cristo. É um desafio muito grande, irmãos, porque não é fácil viver uma vida cristã, padecendo muitas vezes, sofrendo muitas vezes, tendo desafios muitas vezes, e entender que deve ser manso, né? Que deve ser humilde. Claro, é inato da gente isso tudo. De nós é nato tudo que não presta, irmãos. Eu falo isso por conhecimento próprio. Tudo que não presta é nato da nossa humanidade. Amém? Ou alguém acha que é bom o suficiente para o serviço ainda?
Nós sabemos que não. Nós passamos ali um ano ou mais ali no Gardênia, não é isso? E tinha uma senhora que se converteu ali ao Senhor. E a gente estava falando sobre o Evangelho de Deus, ali gastou um tempo falando sobre o Evangelho de Deus. Mas as perguntas delas eram sempre em função de que... e se a pessoa for boa? E se a pessoa for justa? E aí eu expliquei para ela, olha, vamos dizer que hipoteticamente você jamais pecasse, errasse, a vida inteira, passasse ileso de pecar e errar. Você ia chegar diante de Deus e o Senhor falar para você assim, olha, eu não te conheço. Aí ele falou, mas como assim? Né? As pessoas já pensam aqui, Mahatma Gandhi e Betinho, e Buda, e tantos outros. Então, eu não sei, porque eu não sou o Senhor, porque eu não posso dar um julgamento para essas pessoas. Mas, pelo que o Evangelho diz, a gente precisa crer no Senhor Jesus Cristo. É a base da nossa salvação em Jesus Cristo. Não é o quanto nós conseguimos fazer de bom. Amém? Então nós precisamos trocar o nosso caráter pelo de Cristo. E se há esse pensamento ilusório de que ainda existe uma coisa boa em nós, vamos derrubar por terra hoje. Nós não somos mansos. No máximo, às vezes, controlado. Em algum momento a gente quer voar no pescoço de alguém, mas a gente segura a onda. Lembrou alguém aqui? Me lembrou, mas eu acho que lembrou mais pessoas também. A gente fala, tá bem, irmão, tudo certo. Tudo bem, não te amo em Cristo Jesus, né? Aquele abraço de urso, chateado, né? Mas é isso, nós não temos nada de bom em nós. E Cristo precisa trocar essa imagem, como o Cláudio falou mais cedo, né, Cláudio? Ter o caráter de Cristo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O caráter de Cristo. Né? Jesus Cristo gastou um tempo falando do caráter de Cristo em Mateus 5. E nós precisamos ter esse caráter. Não é fácil, irmão. Não é fácil ser perseguido. Não é fácil ser tratado de forma injusta. Mas eu tenho uma coisa para dizer para os irmãos, e eu sempre falo, a melhor forma de herdar o reino dos céus é ser tratado de forma injusta. Encurta o caminho. Falarem mal de você sem você estar errado, maravilhoso. Não na hora. Na hora dói. Mas, com o tempo, você vai perceber que é isso. Esse é o caminho, irmãos. É ter o caráter de Cristo, ser injustiçado. Psicologicamente falando, a maior dor que nós sentimos é a injustiça. Já até perguntaram para pessoas que perderam filhos, eu não passei por isso, não posso julgar, mas a pessoa falou, olha, eu já sofri mais sendo injustiçado do que perdendo um filho. Porque o filho, no ruim do tudo, a gente continua amando e sente um saudosismo. Agora, a injustiça não. A injustiça é a dor pela dor sem solução. Mas essa é a proposta do reino dos céus. Porque nós sofremos de muitas causas na vida. Mas a maioria delas são causas que nós causamos. Situações que nós causamos na vida. Né? Eu dei um exemplo aqui da minha sogra que gosta de comer algumas coisas que ela não deveria, mas está comendo. Certamente a idade está cobrando algo. E ela vai passar um aperto alimentício e também de saúde. Entende? Mas isso daí não vai levar a pessoa a ter a imagem de Cristo. O que leva a ter a imagem de Cristo é ser injustiçado. E que não é fácil. Abrir mão da reputação não é uma coisa fácil para a vida cristã. É fácil. Nós já associamos a reputação com testemunho. E que não tem nada a ver. Né? Se tivesse alguma coisa a ver, né, não teriam julgado precipitadamente o irmão Ni quando tinha uma senhora na sua casa. E a reputação dele foi embora. Mas será que Deus estava dando mau testemunho dele? Entende? Foi um julgamento precipitado dos irmãos. A reputação dele ficou lá embaixo. E o irmão estava sozinho com uma irmã. Que situação é essa? Mas ele conseguiu avançar e entendeu que aquilo ali fazia parte da vida cristã. A gente está falando do irmão Ni, né? Mas vamos falar da gente aqui, né? Da gente aqui é mais difícil. Às vezes o camarada fala que eu sou assim, o assado, e que de fato eu sou, e eu já fico chateado. Não é verdade? O próprio irmão falou para mim o seguinte, poxa, você precisa gastar menos tempo com questão técnica. E gastar mais tempo com os irmãos, cuidando dos irmãos. Aí eu falo para os irmãos, deu resultado o conselho do irmão? Tem dado resultado. Então, uma vida com Deus, totalmente dedicada ao Senhor, uma vida espiritual de fato, é entender essas nuances da vida.
de ouvir os irmãos, de entender os irmãos, a demanda dos irmãos, viver inteiramente para o Senhor, porque isso vai trazer o caráter de Cristo. Irmãos, não existe simulado, só existe a prova. Entende como é que funciona o negócio? Para que o Senhor Jesus Cristo passasse pelo que teria que passar, ele foi. Primeiro ele foi para o deserto. Não tenho... Pode ter treinamento para alguns? Pode, talvez tenha, mas para o Senhor não. Ele foi lá para o deserto, lá passou aquele período lá, e depois já foi, sabendo que ele ia enfrentar um desafio terrível, que era a morte de cruz. Graças a Deus porque ele passou por esse desafio, irmãos. Nós não queremos ser colocados em prova. Nós fugimos do desafio. Se pudéssemos viver de forma confortável, lembra de Jonas. Ele queria ficar debaixo da árvorezinha pegando uma sombra. Ele não queria desafio. Ele não queria ir para Nínive correndo o risco de perder a cabeça. Ele queria ficar na zona de conforto. E o Senhor Jesus Cristo não nos chamou para isso. Se nós queremos ser discípulos do Senhor, ser seguidor do Senhor, ter a imagem de Cristo, precisamos nos colocar à prova. E qual a melhor forma de ser colocado à prova, irmãos? Ninguém sabe. Os irmãos não ouviram o Sacha mais cedo? Ter comunhão com os irmãos. Ter ministério em conjunto. Isso vai te colocar na prova rapidinho, meu querido. Você vai começar a ter suas posições e a pessoa dela, e você vai falar, rapaz, eu não ando muito com esse camarada aí, não. Eu penso teologicamente que está certo isso daqui, está certo isso aqui, ponto. A gente é assim. A gente é dogmático, fecha a questão. A gente pode até não transparecer, mas a gente fecha a questão. Então, todo o exercício da vida cristã, na caminhada cristã, tende a nos levar para uma situação de colocar a nossa zona de conforto em risco. E graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Vamos viver totalmente para o Senhor? Amém? Os jovens querem viver para o Senhor? Amém? Ah, não sabem o que estão falando. Graças a Deus que disseram sim sem saber. Não é fácil não, irmãos. Levítico 8, 21. Irmãos, acharam? Eu que não achei. Diz assim, mas lavou com água as vísceras... Perdão, 21 não. 21 em diante, vamos de 21 em diante. Mas lavou com água as vísceras e as pernas, então Moisés queimou o carneiro sobre o altar, e era um holocausto de aroma agradável a Deus, uma oferta queimada do Senhor, conforme o Senhor havia ordenado. Depois, pegou o outro carneiro, irmão, terceiro sacrifício. O carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça dele. Depois de sacrificá-lo, Moisés colocou um pouco do sangue do carneiro na ponta da orelha direita de Arão e no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Mas Moisés trouxe também os filhos de Arão e o colocou sobre eles um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. E o aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Amém, irmãos? Aqui eu queria analisar o terceiro sacrifício da seguinte forma. Para que fosse não concluído a consagração. Eu sei que a conclusão da consagração é quando você tem a unção juntamente com o sangue dos cordeiros, não é isso? Mas aqui eu queria, não muito além das 4 ofertas e uma oferta e os 3 sacrifícios, mas as 4 ofertas. Eu queria pontuar algumas coisas sobre isso. Então, por que Moisés colocou sangue na orelha deles? Sangue no polegar deles, do pé também. Nós sabemos que para o ouvido tinha a ver com o serviço deles lá. Eles precisavam ouvir
os problemas do povo, né? O povo falava suas situações, suas demandas, para que depois eles sacrificassem lá o Senhor em perdão, em favor do povo lá, né? Do indivíduo que contasse, fizesse suas confissões. Nós sabemos que a mão também era para botar a mão sobre o sacrifício, porque a gente entende o seguinte: o homem puro, desqualificado para servir. Então, o camarada, antes de servir, já tinha um sacrifício, e outro sacrifício pós-serviço. Então, tinha toda uma questão dele não ser fulminado naquele momento do serviço. Então, mais ali em especial, está falando dele dando ouvido para o povo, as confissões do povo, né? E também colocando a mão sobre os animais que eles iam sacrificar, e sacrificando os animais, e os pés, para que eles pudessem também andar entre o pátio e os outros ambientes do tabernáculo. Perfeito? Então, mas na vida cristã nos dias de hoje, como a gente colocaria uma aplicação para isso? Nós devemos dar mais demandas e ouvido a Deus, às coisas de Deus, aos irmãos. Nós precisamos ouvir os irmãos. Seja os problemas dos irmãos, as dores dos irmãos. E nós devemos rejeitar toda e qualquer conversa fiada, vou falar o termo certo. Tudo que não procede de Deus, tudo que não procede da vida, tudo que vem como fermento, tudo que vem para colocar um irmão contra o outro, tudo que vem de forma inadequada. Sentiu que não desceu redondo? Rejeita, irmão, esse negócio. Porque nós sabemos que nossos ouvidos foram consagrados ao Senhor. Isso tipifica a consagração. O sangue na ponta da orelha. Então, irmãos, dediquem ao Senhor, ouça o Senhor, ouça os irmãos, e viva para o Senhor nesse período de consagração. É claro, irmãos, que quando a gente fala sobre ouvir o Senhor, dá uma sensação de que eu vou acordar amanhã de manhã e vou orar ao Senhor e falar assim: o que eu faço agora da vida? Irmãos, não faça isso. Os irmãos, acordem de manhã, faça os seus compromissos. Mas o que te dá uma percepção espiritual para você entender falar do Senhor? É a oração. Gabriel falou anteriormente. Orar aumenta a tua consciência espiritual. Não aumenta a tua espiritualidade. A intenção não é jejuar e orar para ficar mais espiritual, mais poderoso. Não é essa a intenção. A intenção é para aumentar a sua consciência espiritual. Não é isso? Então, irmãos, acorde pela manhã, viva a vida dos irmãos, orem bastante e entenda que o Senhor pode falar contigo. E não que, Senhor, espero agora, o que você vai fazer agora, né? É bom isso? Não é bom, irmãos. Nós não devemos colocar esse peso sobre o Senhor. Abraão não tinha essa ansiedade, porque Abraão viveu 14 anos sem ouvir a voz de Deus. 14 anos? Alguns irmãos falam que é 13, eu acho que é 14, mas eu acho que é 14. Mas alguns irmãos falam que é 13. Eu digo para os irmãos que em 14 anos ele ouviu o Senhor, mais 14 ele ouviu o Senhor de novo. Então, irmãos, ele passou uma lacuna aí de 13 sem ouvir a voz de Deus, e no 14º ele ouviu o Senhor. Então, assim, essa ansiedade de ouvir o Senhor com frequência não deve pairar em nosso coração. Nós podemos ouvir o Senhor de outras formas, né? Nós podemos ouvir o Senhor ao ler as Escrituras, ao ouvir uma ministração do irmão, ao tomar um conselho do irmão. Amém? Ocupando nossos ouvidos com coisas boas e não com coisas tortas. Então, essa é a métrica do terceiro sacrifício. E a mão e o dedo e o polegar para o nosso serviço ser adequado. Quem herdará o reino dos céus? Quem tem mãos limpas. Quem apresentar ao Senhor as mãos limpas. Então, para herdar o reino dos céus, você precisa ter mãos limpas. O nosso serviço precisa ser aprovado diante de Deus. À medida que vamos servindo, se há uma ponderação de alguém sobre alguma coisa que estamos fazendo que ainda precisa melhorar, que bom. Contei aqui o testemunho aqui do Marconi falando comigo algumas vezes, né? Outra vez ele falou para mim que era bom que eu evitasse mascar chiclete na reunião. Eu falei: rapaz, mas que bobeira isso, cara? Alguém reclamou isso? Ele falou assim: irmão, não é isso. Eu falei: alguém reclamou para ele. Tudo bem. Para mim não é pecaminoso mascar um chiclete. Entende? Mas isso estava atrapalhando alguém, irmãos.
E está tudo bem. O irmão falou, eu peguei o chiclete, nunca mais comi chiclete na reunião. Está tudo certo. Entendeu? Eu caminhei a milha com o irmão que questionou por que eu estava mascando chiclete. Para não ser reprovado no serviço. Amém? Porque a gente não está servindo a porcos, está servindo ao Senhor e as ovelhas do Senhor. Amém? Os irmãos têm uma importância para o Senhor. Precisamos ter um serviço aprovado. Esse serviço, né, quando a gente fala sobre submissão, a gente coloca a submissão entre pastor e ovelha, mas também existe a submissão de um irmão para o outro, uma submissão fraternal. Eu tenho que considerar o irmão superior a mim. Perfeito? O irmão é superior a mim. Eu não tenho que só considerar, o irmão é. Isso tem que ficar calcificado no nosso coração, irmãos. Nós devemos considerar o irmão superior a nós mesmos. Então, se o irmão está ficando chateado que eu estou mascando chiclete, eu paro, sem problema. Ah, Silas, eu não gostaria que você, está me escandalizando essa barriga aí. Irmão, eu vou ter que emagrecer também. Isso aqui é só um alívio cômico, irmãos. Mas esses pontos que os irmãos colocam, irmãos, é importante ouvir. O nosso serviço precisa ser aprovado. Para que apresentemos ao Senhor nossas mãos limpas. Amém? São pontos práticos, irmãos, porque se fosse falar de assuntos mais técnicos em relação ao tabernáculo, e eu acredito que é também pertinente, não ficaria palpável para o jovem e para a nossa vida cotidiana. Para o nosso tecer de rede. Perfeito, irmãos? O outro ponto é a nossa caminhada cristã. Por onde nós temos andado, né? Tinha um louvor que na década de 90, né, que a gente ria a beça, eu e o Gabriel. Não era louvor, né? Era uma música de cunho comercial gospel, né? E então falava assim, perdido na casa do Pai. Mas hoje faz sentido perdido na casa do Pai. Porque a gente não se encontra na casa do Pai. Ou às vezes estamos caminhando por caminhos tortos. Mas precisamos ajustar a nossa caminhada, irmãos. Nós precisamos trilhar o caminho que o Senhor escolheu para nós. E o caminho que o Senhor escolheu para nós, às vezes, não é o caminho que nós escolhemos para nós. De um lado tem o sacrifício do Senhor. De outro, Ele nos convida a viver uma vida de sacrifício. A parte dele está piamente concluída. E a nossa parte? É uma demanda atual. Nós precisamos viver uma vida de sacrifício. Quem ama, se sacrifica. Não é isso? Quando nós lemos sobre o amor, parece que ali no capítulo 13... de Coríntios, nós pensamos que está falando de algo assim inalcançável, porque está falando de algo que é de Deus, nato de Deus, e de fato é inalcançável com a nossa própria força, mas é extremamente alcançável a partir do momento que a gente entende que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, através do Espírito Santo, e o Senhor nos convidou para caminhar nisso, nas boas obras, que já foi preparada. Não é boas obras que nós vamos inventar agora. Eu vou montar aqui um manual para os irmãos, de boa conduta. Faz isso aqui, vai dar certo. Mas não é isso, irmãos. Já foi preparado. Essa é a graça redentora. Não só da salvação no primeiro momento, mas a salvação também de nós mesmos. A da salvação para a vida eterna, não somente, mas também para a salvação da nossa alma. A nossa alma precisa ser salva, irmãos, nos dias de hoje. Amém? E notamos que também há uma demanda de queimar as gorduras em todo sacrifício, porque a gordura não é algo pertinente para o homem. Falei anteriormente, a gordura é para a glória de Deus. Então, se você começar a servir, agora você já não está mais na etapa da salvação. Agora você está na etapa de estar passando por desafios e circunstâncias da vida, e dores, e uma série de coisas. Você já mudou, você já não é mais menino. Mas aí você vê alguma coisa boa no teu serviço. Eu tenho para te dizer algo. As bênçãos são de Deus e da igreja, mas a honra e glória é do Senhor. Amém? Amém, Amém mesmo, irmãos? Amém. Precisamos ter temor em relação às coisas de Deus. Né? Na casa de Deus a gente não pode colocar a mão nas coisas de qualquer forma. Precisamos ter esse temor. Se há uma corrosão no nosso coração de qualquer vaidade, de qualquer coisa, irmãos, para. Dá uma parada, analisa. Conversa com irmãos que poderiam estar percebendo algo e vai te aconselhar. Eu lembro que também quando eu era
só guitarrista, vamos dizer assim, que eu nunca fui só guitarrista, claro, mas quando me dedicava mais à música, eu lembro que a música trazia uma vaidade fora do comum no meu coração. Graças a Deus o Senhor me libertou da música, não só Então, irmãos, eu sei como funciona essa questão. Você vai se aperfeiçoando no Senhor, você vai servindo, você vai ganhando elogio inadequado. Não é o elogio adequado que te motiva, que te incentiva, mas fala, caramba, você é o melhor, você é bom, e você vai acreditando nisso. Paulo não acreditou naquela menina que falava que esses são os servos do Senhor. Você entende? Os irmãos entendem isso? O que ele falou? Ele repreendeu o nome de Senhor Jesus Cristo. Sai fora esse negócio aí. Estou fora, porque isso daí não vem de Deus. Eu não devo acreditar nessas coisas. A honra e glória do Senhor, irmãos. A honra e glória do Senhor. As bênçãos do que o irmão estudou, se dedicou, orou, viveu para o Senhor. As bênçãos são da igreja. É para ser distribuída no corpo de Cristo. Mas a honra e glória do Senhor. Que o Senhor nos liberte dessa vaidade. Vaidade realmente no sentido de perda de tempo. Porque você está gastando tempo com a coisa que o Senhor não vai te recompensar. Que é uma glória que é inadequada. E os pães? Para a gente resumir e avançar na nossa comunhão. Os pães, bolos, cascorões, né? Que eram feitos sem fermento e feito com azeite. Ali tem toda uma métrica da confecção dos pães, dos bolos, né? Que é o fermento, primeiramente, tipificando a vida ressurreta de Cristo. Porque o fermento, não é isso? Se um grão precisa cair e morrer, para quê? Para nascer a árvorezinha, né? Não é assim que acontece? Que a gente joga a semente? Perdão, o fermento não, o trigo. Perdão, irmãos, desculpa. Então, se você pega lá o trigo, joga na terra, e ele precisa morrer para ressuscitar. Então, essa é a vida ressurreta de Cristo. Então, no pão. Nós lemos aqui 2 Coríntios, e vimos que nessa reconciliação, nós vimos também em Romanos 6, 16, 13, 19, também nós fomos ressuscitados com Ele. Amém? Então, essa é a vida ressurreta que nós herdamos em Cristo. Nós somos o corpo dEle. Nós somos o pão de Cristo. Amém? Ele repartiu o pão entre nós. Amém? Nós somos esse corpo de Cristo. Os irmãos entendem que nós somos o corpo de Cristo? Então nós temos a vida ressurreta de Cristo. Amém? E também tem a ausência do fermento. Ou seja, nós rejeitamos toda coisa que não procede de Deus. Amém? Nós rejeitamos toda coisa que não vem de Deus. E tem o azeite, que é uma vida de Deus cheia do Espírito Santo, né? O Senhor Jesus Cristo veio como homem, completamente como homem, mas cheio de graça, cheio de verdade. Ele era cheio de Deus, cheio da vida de Deus. Nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos. Mas não para manifestar o Espírito Santo somente numa reunião, mas para sermos diferença nos ambientes onde vivemos. Para ser diferença no ambiente de trabalho. Para sermos diferença na escola que estamos estudando. E para sermos diferença em qualquer ambiente que formos. Precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Manifestar o Espírito Santo na reunião é maravilhoso. Nós precisamos disso também. Amém? E isso é resultado da vida que temos. Então, irmãos, essas são as métricas para a consagração. Amém, irmãos? Eu percebi mais cedo, logo após da ministração do Sacha, que nós deveríamos nos levantar e orar por alguns jovens que quisessem vir aqui à frente, né? Vem cá, Sacha, né? Vamos levantar, irmãos, então.